A gente está aqui hoje com uma professora super especial, uma convidada. Vou falar por que é especial. O nome dela é Karina Thieme. Ela é professora do Departamento de Fisiologia e Biofísica da USP. Nós entramos no mestrado juntas, né? No mesmo ano. A Karina fez um doutorado direto. E ela vai falar um pouquinho da linha dela de pesquisa e também de toda a formação dela. Fez um curso diferente de graduação, né? Que, se eu não me engano, só existe lá no ICB. O curso de Ciências Fundamentais para a Saúde. Então, se tem alguém que é cientista, esse é a Karina. Ela é cientista de formação, né? Conta um pouquinho, Karina, da sua formação até agora. Bom, primeiro eu queria agradecer, Isa e Camila e Ana Cá pelo convite de participar aqui com vocês desse canal. Acho que é uma proposta bem diferente, que a gente como docente nem sempre está acostumado, mas acho que é um desafio legal e eu queria agradecer o convite. E agradecer a introdução, Isa. Eu acho que realmente a gente se conhece já há um bom tempo. Não vou contar quantos, porque aí o pessoal faz a conta da idade. Mas realmente, assim, somos contemporâneas da pós-graduação, né? Então, como a Isa falou, eu sou formada em Ciências Fundamentais para a Saúde, que é um curso de bacharelado que existe dentro do ICB, e que é um curso só de transferência interna, na verdade. Então, não é pelo vestibular, é para alunos USP mesmo, que talvez não estejam tão empolgados assim com a sua própria graduação, e aí podem fazer a transferência interna para esse curso. Inclusive, a gente vai ter agora, no final do ano, um processo seletivo, então alunos USP que estiverem interessados em conhecer um pouquinho mais, podem entrar lá na página e se inscrever na prova de transferência. E aí, eu caí na fisiologia renal, ainda durante a iniciação científica, um pouquinho de paraquedas, digamos assim. Eu mudei, né, da bio para esse curso de Ciências Fundamentais, e aí eu fui conversar na época com a professora Margarida de Melo Aires, que muita gente conhece pelo livro, né? E a professora Margarida foi quem idealizou o curso de Ciências Fundamentais para a Saúde. E aí eu fui conversar com ela, porque eu queria fazer a transferência de curso e tudo mais. E aí ela ficou super empolgada, tal, era o segundo ano só do curso, né? E aí ela falou para mim assim, legal, mas você não quer fazer uma iniciação científica também? Aí eu falei, por que não, né? Ela falou, não, porque tem uma docente nova, que é a professora Maria, né? Que foi aluna da professora Margarida, e tinha recém voltado dos Estados Unidos, do pós-doc dela, e tinha entrado no concurso e estava abrindo o laboratório. E aí eu fui conversar com a professora Maria e comecei a iniciação científica. E então eu caí, assim, entre aspas, de paraquedas na fisiologia renal. Eu de lá como iniciação científica. Pois é. E aí, então, eu fiz a iniciação desde o primeiro ano da graduação. Aí, por isso também que eu acabei indo para o doutorado direto, né? E na iniciação científica, eu trabalhei bastante com o tema que a gente vai falar hoje, que é sistema renina-angiotensina. Então, eu trabalhava realmente com angiotensina 2 na iniciação científica, era o principal, assim. Aí, depois, fiz o doutorado direto com a professora Maria. E aí, logo depois do doutorado direto, eu fui fazer o pós-doc na Faculdade de Medicina. Aí, eu mudei um pouquinho, eu fiquei na endócrino renal, vamos dizer assim. Trabalhava mais com diabetes e as complicações microvasculares do diabetes, mais para o lado da fisiologia renal. E aí depois eu fiquei um ano no pós-doc lá na Faculdade de Medicina, e aí eu fui para o Canadá. Fiquei 14 meses no Canadá, também numa interface aí entre doença renal e diabetes e outros tipos de doença renal também, e epigenética. E aí, daí surgiu a minha linha de pesquisa hoje, que é, na verdade, estudar a epigenética das doenças renais crônicas. Então, hoje eu fugi um pouquinho desse mundo do sistema renina-angiotensina, embora que é um mundo que ele está sempre ali na nossa cola, porque é difícil de se desvencilhar dele, mas continuo na área de fisiologia renal, que é minha paixão. E a gente pensou nesse tema, né? Exatamente porque, primeiro, fisiologia renal é disparado a fisiologia que todo mundo tem mais dificuldades, é uma coisa incrível, né?
A anatomia macroscópica do rim é super simples, a histologia já não é tão simples assim, e ela faz assim uma interface direta com a fisiologia, né? Para entender a fisiologia renal, entender a histologia é fundamental. Mas é impressionante como é uma fisiologia complexa, apesar de ser um órgão teoricamente simples, né? O néfron é muito complexo. Sim. Eu percebo isso assim nas aulas de graduação também, os alunos realmente, eles, na verdade, acho que existe um pavor intrínseco. É pavor, antes de você. Exato, exato. Mas o que eu tenho percebido bastante, assim, nas aulas também, é que eu acho que os alunos, às vezes, carregam deficiências das outras fisiologias. E aí, quando chega na fisiologia renal, que acaba sendo uma fisiologia bem integrativa, então você precisa entender muito de biofísica, você precisa entender de cardio, porque você precisa saber hemodinâmica muito bem, aí você precisa saber de endócrino, porque tem toda a regulação hormonal, e aí quem carregou pequenas deficiências ao longo, né, das outras fisiologias, chega na renal, vira um drama, né? Principalmente, eu acho que biofísica. Eu acho que renal tem muito biofísica e biofísica não é uma parte fácil. E eu acho que isso acaba influenciando com certeza. E principalmente o sistema renina-angiotensina, né? Que não tem como falar de renal sem falar de sistema. Mas hoje a gente já sabe que não tem como falar de vários sistemas sem falar de sistema renina-angiotensina, né? Então Sim, já com certeza. Coisa que não é mais só aquela coisa renal que libera a renina pelo rim e daí é um sistema circulante. Já tem muita pesquisa, né? Relacionada ao sistema renina-angiotensina. Então hoje a gente vai falar um pouco mais de sistema renina-angiotensina e também vamos falar da ECA, né? Que deu que tá na história da pandemia, como é que tem lá um receptor e como é que ele ajuda o vírus a entrar na célula, enfim, assuntos bem atuais. A gente pode começar a hora que você quiser e a gente vai conversando, vamos pontuando do jeito que você se sentir mais à vontade, aí achar que todo Eu coloquei uns slides que eu acho que fica mais fácil de ilustrar para a gente discutindo, acho que alguns pontos, acho que justamente o sistema renina-angiotensina é interessante de discutir, porque ele vai para diversas ramificações diferentes, a gente pode discutir vários hormônios diferentes dentro do sistema e diversas atuações. Então, eu vou compartilhar uma tela com vocês. Opa, peraí que tá no slide errado. Pronto, apareceu? Apareceu. Então, eu montei, assim, só algumas figuras, na verdade, para guiar a nossa discussão, que eu acho que vai ficar mais fácil. Então, para falar um pouquinho desse sistema, que é o sistema renina-angiotensina-aldosterona. E aí, eu acho legal a gente falar, primeiro, do sistema clássico, vamos dizer assim, que é o sistema renina-angiotensina sistêmico, vamos dizer assim. Então, hoje a gente já sabe que o sistema renina-angiotensina, ele não é só essa via clássica sistêmica, que a gente está acostumado a ver nas aulas de graduação, mas, como a Isa falou, já tem muita pesquisa sendo feita em sistemas renina-angiotensina locais. E aí, dentro de locais, a gente pode incluir não só diferentes tecidos, então, por exemplo, o rim, ele tem um sistema renina-angiotensina próprio. Então, ele tem todos os componentes clássicos que a gente está acostumado a estudar, então, angiotensinogênio, a renina, a angiotensina 1 e a angiotensina 2, localmente, produzidos localmente. Assim como acontece no tecido cardíaco, assim como acontece no tecido adiposo. Então, são órgãos que possuem sistemas renina-angiotensina próprios. Então, eu acho que isso é uma complicação a mais, vamos dizer assim, desse sistema, porque além desse sistêmico integrado, você tem sistemas locais. Então, não necessariamente, quando a gente fala em sistema renina-angiotensina, você vai ter um aumento desse sistema em vários, não só o sistêmico, mas também nos diversos locais. Isso é um fator, por exemplo, complicante no caso do diabetes. Então, hoje a gente sabe que a doença renal diabética, ela advém muito de uma ativação local do sistema renina-angiotensina. Então, eu acho que isso é super interessante nesse sistema, porque aumenta ainda mais a área de atuação dele.
Então, além desses sistemas locais, existem os sistemas intracelulares. Então, existem alguns tipos celulares que a própria célula produz vários desses componentes. Então, uma adição ainda nesse sistema. Mas o que a gente sabe do sistema clássico é que a etapa limitante desse sistema é a liberação renal da renina. Então, a renina, a atividade da renina é a etapa limitante desse sistema. Uhum. Então, a renina, ela cliva o angiotensinogênio, que é uma glicoproteína produzida principalmente pelo fígado, que está circulante. E aí a renina, que é liberada pelos rins, age sobre esse angiotensinogênio e forma uma primeira angiotensina, que é o que a gente chama de angiotensina 1, que é um decapeptídeo. Então, tem 10 aminoácidos. Uhum. E a angiotensina 1 é clivada por uma segunda enzima, que é a enzima conversora da angiotensina, a ECA, em angiotensina 2. Uhum. Então, pensando nesse sistema clássico, a angiotensina 2, ela é o principal hormônio desse sistema e ela tem diversas funções em diversos órgãos diferentes. E aí, dentro do contexto da fisiologia renal, ela tem uma ação importante sobre o transporte, principalmente de cloreto de sódio e de água no néfron. Então, ela age em diferentes segmentos do néfron, aumentando essa reabsorção de sódio e, consequentemente, aumentando a reabsorção de água. E aí, assim, eu acho que uma questão importante da gente discutir aqui é justamente essa liberação de renina. O que faz liberar renina, né? Então, existem, basicamente, 3 estímulos principais para a liberação de renina. O primeiro estímulo é um aumento da atividade simpática para uma região específica, que é a região do aparelho justaglomerular. Então, esse aparelho justaglomerular é a região que contém as células granulares, que são as células que secretam a renina. Então, aqui a gente já começa a ver uma integração da renal com o sistema endócrino com o sistema nervoso, porque aqui a gente precisa de um aumento da atividade simpática para estimular a liberação de renina por essas células do aparelho justaglomerular. Um outro estímulo bastante importante para a liberação de renina é uma redução da quantidade de cloreto de sódio que chega numa região também muito específica, que é a região da mácula densa. Essa região da mácula densa é o finalzinho da alça espessa de Ene. E aí, no próximo diapositivo, a gente vai conseguir entender melhor essa região aqui da mácula densa e o que ela tem a ver com esse aparelho justaglomerular. E um terceiro estímulo é a redução da pressão de perfusão renal. Então, é como se existissem realmente baroreceptores que percebem essa variação da pressão de perfusão renal. E se a gente considerar que o rim recebe lá os seus 20% do débito cardíaco, uma redução da perfusão, ela acaba sendo bastante importante, justamente porque é um órgão que recebe um fluxo sanguíneo bastante elevado, né? Então, se a gente tivesse que integrar tudo isso, a liberação da renina, ela envolve, na verdade, principalmente a região glomerular e esse finalzinho aqui da alça de Henle espessa, tá? E aí, se a gente pensar nessa região que eu falei para vocês da mácula densa, eu acho que isso é uma parte meio confusa também de renal, que você até comentou, né, Isa, que a anatomia é simples, mas a parte histológica não é tão simples. E aí eu acho que é difícil dos alunos visualizarem, da gente também visualizar, essa estrutura 3D do néfron, né? Eu acho que isso é bastante complicado. Então, poxa, como que essa região aqui das arteríolas tem tanto a ver com a região lá, que parece que está tão distante, né, o final da alça de Henle? Então, isso vocês têm que pensar realmente na estrutura 3D. Então, é como se acontecesse uma dobradura mesmo dessa região da alça de Henle. Então, existe uma comunicação muito próxima dessas células da mácula densa, que é esse finalzinho da alça de Henle, com essa região das arteríolas. Então, se essa estrutura
não fosse desse jeito, ficaria difícil essa comunicação da mácula densa e talvez a chegada de sódio não fizesse nenhuma diferença na liberação de renina, né? Então, aqui a gente tem nessa figura a região do glomérulo, né? Então, aqui onde tem a arteríola aferente, que se ramifica aqui nos capilares glomerulares, e aqui a região da arteríola eferente. E aí, entre essas duas arteríolas, é que a gente tem a região da mácula densa. E o que se acredita é que quando a quantidade de cloreto de sódio que chega aqui nessa região da mácula densa, ela está diminuída, então isso estimula, de certa maneira, pelo próprio transporte de sódio, estimula a liberação da renina pelas células justaglomerulares. E aí parece que nesse caminho aqui, essas células, que são esse triângulozinho aqui no meio, que são células mesangiais extraglomerares, essas células aqui que parecem fazer o intermédio entre a sinalização do túbulo com a sinalização das arteríolas. Então, é bastante complexo mesmo, né, esse sistema. E aí aqui a gente tem também os nervos renais que estimulam, são, na verdade, o principal estímulo para essa liberação de renina. Tá? Então, eu acho que é bem legal a gente entender essa parte dos estímulos, porque entender o estímulo da liberação de renina, que é quem vai liberar a ativação desse sistema, ajuda a entender o momento em que é importante, né, a ativação desse sistema renina-angiotensina. Porque eu acho que o sistema renina-angiotensina ele é visto muitas vezes como o vilão da história, né? Então, a gente vê, por exemplo, nos casos de hipertensão, tem aumento da angiotensina 2, então ele é o vilão da história. Mas é um sistema importante para a manutenção do nosso organismo, né? Então, ele não é só vilão, ele é muito mocinho também. Então, acho bem difícil as pessoas terem essa visão de que ele tem um efeito protetor essencial no nosso organismo. Então, por exemplo, numa situação extrema de perda de volume, quem atua lá para ajudar é ele. Né? Então, o tempo todo, nada para, né, no nosso organismo. Eu sempre falo isso. Exato. O importante é que esteja em equilíbrio, né? A gente precisa ter uma quantidade adequada de angiotensina 2 circulante, né? Exatamente. Como diriam os antigos, tudo que é demais é sobra, né? Isso serve para qualquer coisa, né? Agora, uma coisa que eu queria te perguntar é sobre como que essas células da mácula densa, elas percebem a concentração de cloreto de sódio. Existe uma relação com a osmolaridade? Essas células, elas agem como algum osmorreceptor ou tem um outro estímulo? Na verdade, pela própria entrada de cloreto de sódio, pelo NKCC2, então essas células expressam o cotransportador sódio-potássio 2-cloretos, e pela quantidade de cloreto de sódio que é transportado pelo NKCC2 é que elas conseguem sinalizar. A gente não entende muito bem ainda qual é o sinal que ela emite. Isso ainda não foi elucidado. Perfeito. Mas é pela entrada normal de cloreto de sódio pelo NKCC2. Tá, é um transportador. Ótimo. Perfeito. E aí, se a gente voltar aqui para aquele primeiro diapositivo, então a angiotensina 2, a principal ação dela é justamente sobre esse transporte de cloreto de sódio e de água. E aí eu acho legal a gente comentar aqui que, na verdade, isso eu acho que é pouco comentado nos livros e tudo mais, é que a angiotensina 2, ela consegue agir diretamente nos transportadores renais. Então, aqui, por exemplo, eu exemplifiquei para vocês transportadores ao longo de todo o néfron. Então, aqui no túbulo proximal, por exemplo, um dos principais transportadores de sódio é o NHE3. Lá na alça de Henle espessa, o NKCC2. No túbulo convoluto distal, o NCC. Depois, lá no ducto coletor, o ENaC. E o que é interessante é que a angiotensina 2, ela consegue estimular a atividade desses transportadores. Então, é como ela
como se ela conseguisse aumentar a velocidade em que esse transportador consegue transportar o sódio. Então, essa é uma ação importante da angiotensina 2, justamente para aumentar a reabsorção de sódio. Isso é um dos mecanismos pelos quais ela consegue aumentar a reabsorção de sódio. Perfeito. E isso foi, inclusive, o meu foco de estudo na iniciação científica. Então, eu avaliava a atividade da angiotensina 2 no transporte de sódio não do NHE3, mas do NHE1, que é uma outra isoforma desse trocador de sódio e hidrogênio. E aí, o que a gente calculava era a velocidade de transporte desse NHE1. Então, isso é uma coisa que é pouco comentada nos livros, né? Como que a angiotensina 2 consegue aumentar a reabsorção? Isso foi a linha de pesquisa da professora Margarida de Mello Aires, por exemplo, e isso é bem legal, assim, de comentar, porque eu acho que é uma coisa que não está nos livros. Para resumir e ficar super claro, a angiotensina ela consegue aumentar a reabsorção de sódio por meio do aumento da atividade de transporte de todos esses transportadores ao longo de todo o néfron. Sim, então assim, as células expressam a reabsorção de sódio da angiotensina 2. Então, as células expressam o receptor, por exemplo, de angiotensina 1, que é o principal receptor que tem as principais ações da angiotensina 2. Então, quando a angiotensina 2 se liga ao receptor AT1, vamos dizer, na célula do túbulo proximal, isso desencadeia uma via de sinalização intracelular, e essa via de sinalização intracelular estimula de alguma maneira, às vezes por fosforilação, ou às vezes muda a posição do cotransportador ou do contratransportador, e isso estimula a atividade dos transportadores. Então, isso é um mecanismo pelo qual a angiotensina 2 aumenta a reabsorção de sódio. Uhum. Né? Então, mexendo com essa atividade dos transportadores. E aí, eu acho que outra ação muito importante da angiotensina 2 é estimular a liberação da aldosterona, que é o parzinho dela aí no sistema, né? Então, por isso que é sistema renina, angiotensina e aldosterona. E aí, então a aldosterona, ela é secretada, né, pela glândula adrenal, lá pelas células da zona glomerulosa. E, de novo, então, a ação da angiotensina 2 no seu receptor AT1, que é esse principal receptor, estimula uma cascata de sinalização, que no caso aqui é a cascata ligada à proteína GQ e aumento de cálcio intracelular e atividade da proteína quinase C, e isso leva ao estímulo da aldosterona sintase e a uma maior produção de aldosterona. E aí a aldosterona, assim como a angiotensina 2, ela também age, pode ter uma ação, né, sobre transportadores de sódio. Então, é uma ação meio que conjunta da angiotensina 2 e da aldosterona. E aí, quando a gente fala de aldosterona, fica mais evidente a sua ação lá no néfron mais distal, nas células do coletor, sobre o canal epitelial de sódio, que é o ENaC. Né? E aí, então, a aldosterona, ela age, na verdade, pela membrana basolateral das células. Então, é a aldosterona que está circulante, então, aí eu acho que aumenta de novo a complexidade do sistema, então a gente tem que pensar que é uma aldosterona que está circulando lá no capilar peritubular, e do capilar ela passa para a região do interstício, e do interstício ela chega lá nas células epiteliais. E aí, como a aldosterona ela é um hormônio lipossolúvel, então ela consegue atravessar essa barreira, né, da bicamada lipídica, e ela age em receptores intracelulares. Então, diferente da angiotensina 2, que age no receptor da membrana celular, a aldosterona ela age em receptor intracelular. E aí, a aldosterona tem uma ação que a gente chama de ação genômica, que estimula a transcrição e depois a tradução de mais canais de sódio. Então, ela não tem tanto uma ação só de aumentar
o transporte, mas ela aumenta também a produção dos canais. Então, aumenta a síntese tanto de ENaC, quanto, inclusive, de sódio, potássio, ATPase, que aí estimula toda a geração do gradiente favorável à entrada do sódio. Uhum. Então, é um sistema bem complexo, né? E qual que é o papel, cara, dela fazer essa secreção aumentada de potássio? O que o potássio faz nessa via toda? Qual é o papel dele sendo excretado? Então, Mas por que isso é importante? na verdade, isso é super importante porque, por exemplo, o que acontece na fisiologia aqui, né? Então, quando a aldosterona estimula aqui a síntese desses canais de sódio, então você vai ter mais canal de sódio disponível para transportar o sódio que está lá no filtrado. Então, aqui a gente tem o lumen do túbulo e se você tem mais canal, tem gradiente para isso, o sódio vai ser reabsorvido aqui pelo ENaC. Essa reabsorção do sódio via o canal epitelial gera uma pequena despolarização, então aumenta um pouquinho o potencial da membrana da célula. E aí entra a biofísica. E aí quando aumenta, quando despolariza essa membrana da célula, isso não é um potencial de ação de maneira nenhuma, é só uma mudança leve desse potencial da membrana, mas isso estimula a secreção de potássio. Então, quanto mais sódio entrar na célula, mais potássio vai ser secretado. Para tentar voltar Isso é a imagem da membrana. Exatamente. Ah. E aí, isso é muito... aí, puxando um pouquinho até o lado da farmacologia, por que isso pode ser perigoso, né? Em termos, por exemplo, do uso de um diurético que haja antes dessa região do ducto coletor. Então, por exemplo, vamos pensar em diuréticos que agem lá na alça de Henle, que é a furosemida. Então, diurético de alta potência, né? São os diuréticos que têm maior potência, são os diuréticos de alça. E como você bloqueia o transporte via NKCC2 lá na alça de Henle, você leva um maior aporte de sódio aqui para essa região do néfron distal, que você diminuiu lá atrás, então você vai trazer mais sódio aqui para essa região. Se você traz mais sódio aqui para essa região, vai entrar mais sódio pelo ENaC. Então, você vai secretar mais potássio junto com essa reabsorção de sódio. Então, normalmente, as pessoas que tomam um diurético de alça tomam junto um poupador de potássio, porque senão a pessoa pode perder muito potássio na urina, justamente por esse mecanismo. Perfeito. Então, esses segmentos se conversam, né? De potássio. Oi? Existem alguns diuréticos que já são poupadores de potássio? Então, normalmente os diuréticos que inibem, por exemplo, essa ação da aldosterona aqui, eles são diuréticos poupadores de potássio. Ou então os que inibem o ENaC, por exemplo, a amilorida inibe o próprio canal epitelial de sódio. Então, a amilorida, por exemplo, ela estimula mais ainda inibe, né, a reabsorção de sódio, então aumenta mais ainda a excreção de sódio. Então, junto com o diurético de alça, ele permite com que não haja essa secreção de potássio exacerbada e aumenta ainda mais a liberação do sódio. Então, existem normalmente essas combinações, né? É raríssimo uma pessoa que tome só a furosemida, porque esse risco do potássio é muito alto. Sim, perfeito. Tá? E aí, quando a gente pensa eu vou até voltar aqui nesse diapositivo, a angiotensina, então, tem esse papel importante na reabsorção de cloreto de sódio e ela também aumenta a retenção de água. Então, aumenta a retenção de água muito pelo próprio gradiente osmótico que é gerado, porque você está aumentando a reabsorção de sódio, mas a angiotensina 2 consegue agir também lá na região do hipotálamo e estimular a liberação de
outro hormônio que é a vasopressina, ou hormônio antidiurético. Então, por isso que eu acho que é um sistema tão integrado, né? Então, não é só o sistema renina-angiotensina-aldosterona, ela mexe também lá com o ADH. E aí, essa ação do ADH junto com a ação da aldosterona aumenta ainda mais a reabsorção de água. Né? Então, se a gente pensar que o ADH ele tem um estímulo de liberação que é principalmente aumento de osmolaridade, mas também uma queda de volume circulatório efetivo. Então, numa situação de emergência, por exemplo, numa hemorragia, em que você tem uma perda de volume muito intensa, a ação da angiotensina 2, da aldosterona, junto com essa ação do ADH, são importantíssimas para restaurar o volume do fluido extracelular. Né? Então, a secreção de ADH é muito mais estimulada pela osmolaridade. Então, pequenas variações de osmolaridade de 1% já são capazes de estimular, mas o volume circulatório efetivo pode ser um estímulo importante em situações extremas também. Né? E aí, o ADH, ele também pode agir sobre os transportadores de sódio. Então, é uma conversa muito parecida até desses hormônios, né? Então, o ADH, ele pode agir em receptores do tipo 1, que são os receptores mais expressos nas células do músculo liso vascular. Então, daí que vem também, né, a ação vasopressora desse hormônio. Mas, lá no rim, ele age também sobre receptores do tipo 2. E esses receptores do tipo 2, eles estão expressos tanto nas células da alça de Henle, quanto nas células do ducto coletor. E aí, nessas células da alça de Henle, a ação do ADH e essa sinalização que ele estimula, que é a ativação da proteína quinase A, aumenta a atividade do NKCC2. E aí, esse aumento da atividade do NKCC2 é super importante porque o transporte de sódio pelo NKCC2 é que contribui de maneira bastante significativa para que se forme um interstício que seja hiperosmótico. Então, é uma ação integrada do ADH, porque ele aumenta a osmolaridade dessa região do interstício pela reabsorção via NKCC2, e aí ele aumenta também a inserção das aquaporinas 2, que é a ação mais clássica, né, renal do ADH, é aumentar as aquaporinas 2 na membrana luminal das células. Mas de nada adiantaria colocar a aquaporina 2 na membrana da célula se você não tivesse um gradiente osmótico favorável, né? Então, isso que é legal de entender essa ação do ADH, e eu acho que isso é uma das dificuldades de entender esse mecanismo de concentração e diluição urinária, eu acho que cai um pouco nisso. Justamente ter essa ação do ADH não só sobre as aquaporinas, mas também sobre os transportadores, tanto de sódio e ele age também um pouquinho sobre os transportadores de ureia. Então, essa ação de aumentar a hiperosmolaridade da medula e aumentar a inserção dos canais de água é que favorece efetivamente essa reabsorção de água. Perfeito. E aí, de novo, essa reabsorção de água, numa situação, por exemplo, de aumento de osmolaridade, vai ajudar a regular, né, a osmolaridade do fluido extracelular, e numa situação de queda de volume circulatório efetivo, também vai ajudar a restaurar esse volume. Então, essa ação bem integrada. Acho que é sempre interessante lembrar que todas as ações da angiotensina 2, elas vão no objetivo de aumentar a pressão arterial, né? Aumentar volume circulante. Então, isso não deixa... Exatamente. Se você souber fisiologia ou souber fazer associações,
não te deixa confundir quais são os estímulos para a liberação de renina, o que a angiotensina pode fazer em cada canal. E sempre, se todas as ações dela são no sentido de aumentar a pressão arterial, é a ação de aumentar o volume circulante, né? Então, é sempre na ação de reabsorver mais água. Exato. Vários os mecanismos, né? Exatamente, exatamente. Então, e aí, assim, ela tem uma ação hemodinâmica muito importante também, né? Então, eu já falei um pouquinho que a vasopressina tem essa ação de vasopressora, mas a angiotensina 2 também. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, em renal, a ação da angiotensina 2, ela não é igual em todo o leito capilar renal. Então, a presença de receptores de angiotensina 2 é muito maior, por exemplo, na arteríola eferente do que na aferente. Então, isso faz com que a ação dela seja também diferenciada, né, entre as arteríolas, e isso modifica de maneira importante a própria hemodinâmica renal. Exatamente, a própria filtração, né? Nossa, então, junta tudo, é um tema realmente que junta toda a fisiologia renal, né? Junta toda a fisiologia de tudo, né? De tudo, exato, né? E aí tem toda essa ação hormonal, entender um hormônio que age no receptor de membrana, um hormônio que age no intracelular. Então, eu acho que é um tema bem integrador mesmo. E aí, esse aqui eu tinha só colocado para elucidar, né? Então, que a vasopressina age também em receptores da membrana basolateral. Essa diapositivo está invertido, tá, gente? Aqui, que é a membrana basolateral da célula, que está o interstício, e desse lado aqui, que está o lúmen tubular. Então, a vasopressina age aqui nesses receptores do tipo V2, e a sinalização dela fosforila os canais de água e aumenta, então, os canais de água na membrana luminal das células do ducto coletor. E aí isso faz com que a água entre, né, e seja reabsorvida aqui nesse segmento, que é um segmento que, sem a ação da vasopressina, ele é impermeável à água, então não tem reabsorção de água aqui. Então, numa situação em que você não precise aumentar essa reabsorção de água e que não exista o estímulo da vasopressina, não vai ter reabsorção de água aqui nesse segmento. Então, não vai reabsorver nem por essa via transcelular, que aí depende das aquaporinas, e também não vai reabsorver pela via paracelular aqui, que é a via entre as células, porque esse é um epitélio super apertadinho, um epitélio do tipo tight, né? Diferente do túbulo proximal, por exemplo, que é um epitélio super frouxo e tem um transporte paracelular bastante importante de água. Então, aí entra de novo a relação da fisiologia com a histologia, né? Então, deixa eu te perguntar uma coisa agora sobre o sistema renina-angiotensina, só para a gente fechar o que foi falado até agora. A gente comentou que existe sistema renina-angiotensina no rim, né? Que esse é o mais clássico, todo mundo conhece, liberação de renina pelas células lá do rim. Mas a gente falou também que existe sistema renina-angiotensina local. Então, são vários órgãos. Então, eu queria só que você desse uma pinceladinha, assim, sobre esse sistema renina-angiotensina local, se ele tem os mesmos... Obviamente, ele não tem uma função de reabsorção de água lá no túbulo, ou quando você ativa um sistema renina-angiotensina, por exemplo, esse renal, você ativa também sistemas reninas-angiotensinas locais em outros órgãos. E o que é considerado o sistema renina-angiotensina circulante? É esse clássico? É isso que o rim faz? Então, acho que tudo numa pergunta só, acho que dá para responder. Tá, então vamos lá. Na verdade, o clássico é justamente liberou renina, clivou angiotensinogênio, formou angiotensina 1, a angiotensina 1 vai ser clivada pela ECA, vai formar angiotensina 2, que vai ficar circulando. E aí, essa angiotensina 2 circulante age em receptores AT1 ou AT2 em diferentes órgãos. Então, esse é o sistema clássico, que depende da liberação de renina renal, não tem outra saída.
Mas aí o que a gente sabe é que tem os locais. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo do sistema, vou dar dois exemplos. O sistema renina-angiotensina cardíaco, né? Então, o que acontece no tecido cardíaco. E aí tem vários estudos que têm demonstrado que quando esse sistema está mais ativo, que normalmente é quando o sistema clássico também está mais ativo, mas esse sistema local, ele contribui de maneira importante, por exemplo, para a fibrose do tecido, para a hipertrofia dos cardiomiócitos. Então, ações bastante locais, aumento de estresse oxidativo, de geração de espécies reativas. Na verdade, os efeitos, eles são parecidos com os efeitos do sistema clássico, mas aí você tem que pensar que aquilo está agindo localmente. Então, isso exacerba ainda mais os efeitos de um sistema clássico e endócrino. Entendi. Mas todos eles dependem da liberação de renina pelo rim? Ou não existe necessariamente. renina liberação local de renina. Tá? Mas assim, é muito menor, né? Mas assim, a renina circulante, ela pode contribuir para essa ativação local. Tá. Na verdade, esses sistemas locais, o primeiro que foi descoberto foi o intrarrenal. E aí eles descobriram porque eles conseguiram medir a angiotensina 2 no filtrado. E aí eles viram que a quantidade de angiotensina 2 que tinha no filtrado era muitas, centenas de vezes maior do que a angiotensina circulante. E aí não fazia sentido, como que o filtrado tinha mais que o circulante? E aí foram estudar e descobriram que existe um sistema local e que é uma integração de vários tipos celulares. Então, o túbulo proximal produz um angiotensinogênio, células distais parece que produzem mais renina, e aí, assim, vai conversando uma célula com a outra, e aí você tem um sistema local bem ativado, e a concentração de angiotensina 2 pode ser maior, inclusive, do que a concentração circulante. E é esse sistema local, por exemplo, que contribui de maneira bastante importante no caso da doença renal diabética, por exemplo. Então, a gente sabe que os pacientes com doença renal diabética, a maioria deles acaba tomando ou um bloqueador do receptor AT1 ou um inibidor da ECA, toma junto algum bloqueador do sistema renina-angiotensina. E um dos fatores é justamente esse, porque age bastante nesse sistema local também. Perfeito. Deu para entender super bem. Agora, explica pra gente por que, já que, né, a gente está falando do sistema renina-angiotensina, por que a ECA2, a ECA, né, ficou tão famosa agora com essa história do Covid, que infelizmente é uma realidade no mundo todo, né? Pois é, agora todo mundo sabe da angiotensina. Sabe que pelo menos ECA todo mundo sabe falar, né? Com certeza. O que está acontecendo com a ECA? Ela parece que ela ficou mais famosa que a própria angiotensina 2 agora. Pois é, agora tudo é a ECA, né? Não, mas isso acontece, na verdade, porque a gente falou bastante das ações da angiotensina 2, que é o principal peptídeo, né, desse sistema, mas a gente já sabe hoje, a gente deve colocar os créditos brasileiros nessa jogada, que existem outras angiotensinas. Por exemplo, a angiotensina 1 a 9, a angiotensina 1 a 7, né, que aí a gente deve os créditos ao Robson dos Santos, lá da Federal de Minas Gerais, né, a angiotensina 1 a 4. Então, tem outras angiotensinas que são produzidas ou a partir de angiotensina 1 ou a partir da própria angiotensina 2. E aí que entra a bonitinha da ECA, né? E da ECA 2, principalmente. Então, eu vou compartilhar a tela aqui de novo com vocês, para a gente entender melhor esse papel da ECA 2. Então, aqui nesse esqueminha, a gente tem o sistema clássico, que é o que a gente conversou até agora, então, angiotensinogênio sendo crivado pela renina, formando angiotensina 1, que é um decapeptídeo. Aí, a angiotensina 1 é clivada pela ECA 1, formando a angiotensina 2. Mas, tanto a angiotensina 1 quanto a angiotensina 2, elas podem ser clivadas pela ECA 2, que é a famosa agora, que está em todos os jornais. Então, a ECA 2, ela pode produzir
ou a chamada angiotensina 1A9 ou angiotensina 1A7. E aí aqui eu destaco principalmente a angiotensina 1A7, que ela tem, digamos assim, ações antagônicas à angiotensina 2. Então, todas aquelas ações ruins, vamos dizer, da angiotensina 2, de fibrose, estresse oxidativo, inflamação e tudo mais, a angiotensina 2 tem uma ação contrária a isso. Então, ela tem, por exemplo, uma ação mais vasodilatadora e não tanto vasoconstritora, tem ação anti-apoptótica, anti-inflamatória, então ela tem ações antagônicas à angiotensina 2. Deixa eu só perguntar uma coisa nesse Uhum. slide. Então, a angiotensina 1, né, que ela tem 10, ela é um decapeptídeo, né, então 10 aminoácidos. Quando ela é clivada, é retirado dela, né, são retirados 2 aminoácidos, então ela fica um octapeptídeo. A ação dessa ECA2, no caso da angiotensina 1, ela retira um aminoácido só, e por isso que é chamada de angiotensina 1A9. E na 1A7, quando ela cliva, tiram a mais. Né? Isso, exatamente. E a angiotensina 1A7 tem ações antagônicas, mais protetoras, né? Isso. E aí a própria angiotensina 1A9 aqui, depois de sofrer a ação da ECA2, ela pode ainda sofrer a ação de ECA1 e virar angiotensina 1A7 também. Então, são duas vias diferentes que podem formar a angiotensina 1A7. E existe uma explicação para a formação dessas outras, né, formas de angiotensina? Então, quanto mais angiotensina 2 circulante eu tenho, existe uma ligação? Assim, mais angiotensina 1A7 também eu posso ter ou não? Isso acaba sendo um próprio efeito das enzimas, né? Mas eu acho que cai muito naquela relação do balanço. Então, no estado fisiológico normal, existe um balanço de produção de angiotensina 2 e da angiotensina 1A7 que vai contrabalancear essas ações. Então, quando você tem justamente um desequilíbrio, né, dessa formação de angiotensina 7 e angiotensina 2, é que a situação começa a ficar um pouco complicada. E aí eu acho que isso cai bastante com o que a gente vai discutir daqui a pouquinho, que é justamente o porquê que começou a se discutir tanto essa relação da ECA2 com a gravidade, vamos dizer assim, da infecção pelo Covid-19, né? E aí, então, por que a ECA2 entrou em destaque? Porque justamente a ECA2, que ela fica... é uma enzima que fica presa aqui à membrana da célula, ela é o receptor de entrada do Covid-19. Então, o vírus, ele se liga à ECA2, e aí esse complexo vírus e ECA2, eles internalizam na célula. E aí, com isso, você diminui a ECA2 que está na membrana, que é a que converteria a angiotensina 2 em angiotensina 1A7. Então, você vai, com isso, reduzir a formação de angiotensina 1A7. E aí, o que tem se discutido muito é justamente isso, que esse downregulation dessa ECA2 na membrana da célula é que é, de certa maneira, prejudicial, porque você diminui a formação da angiotensina 1A7. Então, se a gente olhar esse diapositivo, que eu achei que ele é bem ilustrativo dessa situação, então, ó, aqui à esquerda a gente tem uma situação de normalidade, né? Então, a gente tem a angiotensina 1 formando a angiotensina 2, a angiotensina 2 forma a angiotensina 1A7, a angiotensina 1A9 também forma a angiotensina 1A7, e você tem um balanço entre essas angiotensinas todas aqui. Então, elas estão mais ou menos em equilíbrio. Então, você tem as ações da angiotensina 1A7 de proteção cardiovascular, de antiproliferativas, antifibróticas, então, anti-inflamatórias. Então, essas ações da angiotensina 1A7 contribuem para que as ações ruins, deletérias da angiotensina 2 não se sobreponham. No caso de uma infecção pelo coronavírus, o que eles têm visto é que existe justamente
uma diminuição da formação da angiotensina 1A7, muito provavelmente por essa internalização que acontece da ECA2 junto com o vírus, e aí você tem justamente esse desequilíbrio. Então, forma-se muito mais angiotensina 2 do que angiotensina 1A7. E aí isso favorece vários efeitos deletérios, né, da infecção. Então, aumenta a deposição de colágeno, então aumenta a fibrose, por exemplo, pulmonar. Isso está relacionado bastante com a tempestade inflamatória, né, que eles têm visto nos pacientes, aumento de estresse oxidativo, aumento de citocinas pró-inflamatórias. Então, alguns pesquisadores acreditam justamente que muitos desses efeitos são em decorrência dessa redução da formação de angiotensina 1A7. E aí é que começou todo mundo a debater, nossa, mas o que acontece, por exemplo, com os pacientes que tomam inibidores da ECA, né? Porque tem, assim, inibidor da ECA é tratamento de escolha para vários pacientes, por exemplo, hipertenso, que tem hipertensão, ou que tenham até doença renal diabética, é uma classe de medicamentos bastante utilizada na clínica, né? E aí o que se acreditava é que esses pacientes que tomam os inibidores da ECA teriam, por conta dessa inibição da ECA, um aumento da produção de ECA2, um aumento da expressão de ECA2. E aí, o que se acreditava é que esse aumento da expressão de ECA2 favoreceria ainda mais a entrada do vírus, porque você teria mais receptor para o vírus. E aí começou toda aquela discussão, então as pessoas têm que parar de tomar inibidor da ECA? Né? Então, acho que é uma discussão perigosa, porque assim, as pessoas tomam o inibidor da ECA por um motivo muito importante, que muitas vezes é o tratamento da hipertensão ou de outras doenças cardiovasculares associadas. Então, assim, como que você para de tomar um medicamento desse? Né? Qual o risco? Para um fator de risco, né, da doença que Exato. mata, né? Tão grave, né? E ainda por uma coisa que é o que a gente estava falando, né? A hipertensão já é a realidade daquele paciente, né? Então, não necessariamente a infecção pelo vírus é a realidade, né? É um medo e não a realidade. Exatamente. Né? Sim. E assim, não existe, por exemplo, ainda comprovação científica de que, por exemplo, esse aumento de expressão da ECA2 realmente esteja associado com uma gravidade maior ou menor de infecção, então isso ainda não se sabe exatamente, né? E existem muitos outros fatores que influenciam a expressão de um gene, de uma proteína, que não somente o uso de um medicamento. Então, acho que tem alguns trabalhos bem interessantes agora com genética, com epigenética nesse sentido. Então, tem muitos outros fatores que contribuem, né? Não só essa ação no medicamento. Então, as pessoas precisam ter um pouco de cautela, né? Porque às vezes você pode querer consertar de um lado, achando que você vai estar mais protegido se você tiver uma menor expressão da ECA2, mas você pode levar a um desajuste cardiovascular gigantesco. E isso, sim, é muito grave, né? Então, precisa ter bastante cuidado nesse sentido. E ainda muitos estudos, né? Ainda é tudo muito prematuro, né? A gente não sabe muita coisa, né? Sobre o vírus, infelizmente, né? Sim. Bom... Eu não sei se você chegou a dar uma olhada, ontem saiu até na revista FAPESP, sobre um estudo que tem mostrado que um dos maiores fatores de risco é a obesidade, independente de idade, independente de raça, de sexo, de gênero, né, e tudo mais. Então, assim, acho que isso mostra que tem muita outra coisa relacionada, né, à infecção. Então, a ECA2 pode ser que esteja aí no meio? Pode, mas não necessariamente o uso do inibidor da ECA, né? Sim, perfeito. Ah, que incrível. A gente sabe que poderia ficar aqui a tarde toda falando, né? Não é? E escolher um pedacinho do sistema renina-angiotensina e falar mais, bastante. Por mim, tudo bem. A gente tem um limite de tempo, né? Cá,
professora Karina, eu queria te agradecer muito, muito, muito sua disponibilidade. Imagina. Porque eu sei, e muita gente sabe também, o quanto o tempo de vocês é precioso, vocês têm muita coisa para resolver, né? Nada. Quem dera fosse só fazer pesquisa e dar aula, né? Tem muita coisa. Assim, uma coisa que eu queria até para a gente encerrar que você falasse é sobre o seu laboratório, sobre a sua linha de pesquisa, porque eu até comentei isso com a professora Bárbara, que você conhece também, né? As pessoas ainda têm uma visão da USP, né, como uma universidade que as pessoas ainda não têm muito acesso, né, uma coisa mais fechada, uma coisa mais elitista. A gente lá no CFZO, a gente está tentando exatamente mostrar o contrário disso. Enquanto nós estivemos na pós-graduação, a gente foi sempre colocado com um pensamento oposto desse, né? E é isso que a gente está querendo fazer com o CFZO, que é tentar ensinar a fisiologia, trazer de volta para a sociedade uma coisa que foi investida na gente, né? Que sempre foi dinheiro público, né? Então é um jeito da gente retribuir o que foi investido na gente. A gente acha essa é a nossa missão, né? E também mostrar que a universidade pública, a gente fala da USP porque todas nós somos da USP, mas em todas as universidades públicas, porque a gente conhece muita gente de outras também, né? A gente sabe que não é isso, não é um lugar fechado, muito pelo contrário, né? E as pessoas precisam procurar, né? Não ter medo de procurar. Então, como é que faz para procurar o seu laboratório, conhecer a sua linha de pesquisa? Se alguém quiser fazer um mestrado, um doutorado, como é que faz? Então, eu acho, assim, precioso esse contato que vocês estão fazendo com os alunos. Eu acho que fisiologia acaba sendo uma grande área que engloba, para saber farmacologia, você precisa saber fisiologia, para saber patologia, você precisa saber fisiologia. Então, assim, eu acho que é muito importante os alunos entenderem a fisiologia, que não é fácil, a gente sabe que não é fácil, e eu acho que é um grande desafio para nós docentes e para vocês que estão com esse Instagram e tudo mais, tentar descomplicar a fisiologia, porque realmente não é fácil, né? É um tema bastante complexo, como você falou, a gente podia ficar horas aqui falando, porque tem um monte de coisa para falar sobre um assunto só. Né? E eu acho que existe uma dificuldade muito grande justamente de integrar, porque na sala de aula nem sempre é tão fácil integrar. Né? Infelizmente, os cursos ainda são bem divididos, né? Um curso de farmacologia, o curso de histologia, o curso de fisiologia. Então, por mais que a gente tente trazer as outras áreas, nem sempre isso é possível. Então, os cursos são muito curtos, às vezes. Tem algumas turmas que eu tinha o desafio de dar a fisiologia renal inteira em 2 aulas. Então, assim, é um desafio imenso. Escolher um assunto, né? Exato. E aí, assim, a gente que é da área acha tudo importante. Então, o que você vai escolher? Parece que a gente está cometendo um erro assim absurdo com a fisiologia que mora dentro da gente. A gente fala, como é que eu vou falar sobre isso? Como que eu não vou falar o nome dos transportadores? Isso não entra na minha cabeça. Traição com os transportadores. Então, acho que é um grande desafio, assim. Mas eu acho que vocês estão certíssimas de mostrar que, justamente, a universidade pública, ela é pública e ela é para todos, né? Eu sei que, infelizmente, a sociedade tem um pouco essa visão, né? De que, é elite e tudo mais, e pelo contrário, assim... O processo de ingresso, né? Que infelizmente tem toda né? Tem toda uma discussão, faz sentido as pessoas perceberem isso, né? Que é realmente... Mas eu acho que é nossa missão dizer que não, né? Isso. Então, assim, a universidade é para todos. Então, para entrar... Bom, primeiro que eu acho que começando da graduação, alunos de graduação são bem-vindos para fazer iniciação científica no laboratório. Eu acho que a iniciação científica é um passo inicial essencial para quem quer seguir né, uma carreira de pós-graduação depois, seja ela acadêmica ou até para ir para instituições privadas depois. Para se fazer pós-graduação, o primeiro passo é uma boa iniciação científica, porque isso vai te dar segurança para depois ingressar na pós-graduação.
Não estou dizendo que uma pessoa que não fez iniciação científica não possa fazer pós-graduação, de maneira nenhuma. Mas eu acho que isso traz uma segurança para os alunos e faz brilhar o olho, né, muito tempo antes. Então, eu incentivo bastante os alunos a fazerem iniciação científica. Então, para fazer iniciação científica, é só entrar em contato com a gente no laboratório. Acho que a Isa depois pode colocar. Eu vou pedir para colocar o e-mail aqui. Fala seu e-mail e vai aparecer assim, bem chique embaixo na legenda. Isso. Carina então, TM. Isso, carina.tm@usp.br. Então, vocês podem me mandar um e-mail e aí vocês podem mandar o histórico escolar de vocês, uma carta de interesse, por que vocês gostariam de fazer iniciação científica no laboratório. Então, para iniciação científica, acho que esse é o primeiro passo. E aí, para pós-graduação, a gente tem o processo seletivo do departamento, né? Esse processo tem sofrido algumas modificações, vai ter talvez uma fusão com outro departamento no processo de pós-graduação, mas assim, por enquanto é só fisiologia, então os alunos precisam fazer uma prova de conhecimentos gerais de fisiologia, né? Então é uma prova dissertativa, e a partir do momento que passa nessa prova, então a gente tem uma segunda etapa, que é uma entrevista com o aluno para entender um plano de pesquisa, um projeto de pesquisa que ele vai desenvolver no laboratório. E a partir da aprovação, começa então a frequentar o laboratório. Então tem as disciplinas da pós-graduação, então tem créditos obrigatórios para serem cumpridos e também fazer a pesquisa no laboratório, né, para a bancada, literalmente, para desenvolver ciência. O seu laboratório, vocês estudam o que exatamente? Qual é a linha? Agora, no laboratório, a gente está tentando entender um pouquinho a regulação epigenética e o seu envolvimento com tanto o desenvolvimento quanto a progressão de doença renal crônica. E aí a gente trabalha com diferentes modelos animais. Então, a gente trabalha com modelos animais de doença renal diabética e de glomerulosclerose segmentária focal. Então, são os dois modelos bem distintos, mas o que a gente tem visto é que em muitos casos, principalmente no caso da epigenética, existe uma relação muito forte. Então, independente do insulto, você tem um mesmo tipo de resposta. Então, por exemplo, para desenvolvimento de fibrose, de inflamação, estresse oxidativo e tudo mais. Então, o nosso foco é realmente entender como que essas modificações epigenéticas, então, só rapidamente aqui, para quem não sabe quem é epigenética, a epigenética é para a gente estudar como que modificações que acontecem em torno do DNA podem alterar a expressão de um gene e, consequentemente, de uma proteína, né? Mas são modificações que não alteram a sequência do DNA, mas sim que alteram se o DNA está mais aberto e aquele gene vai ser expresso, ou se ele está mais fechado e o gene não vai ser expresso. Então, são alterações que acontecem em outras estruturas. Então, pode acontecer em histonas, ou pode acontecer no próprio DNA, mas sem alterar a sequência. E aí, o nosso foco, na verdade, é uma enzima que chama TET, que é uma enzima que faz hidroximetilação do DNA. Então, a metilação do DNA, ela normalmente está associada a uma repressão da expressão do gene e a hidroximetilação a uma ativação da expressão do gene. Então, o nosso foco é entender como que essa hidroximetilação do DNA se relaciona à ativação de diversas vias deletérias que acontecem na doença renal crônica. Perfeito. E o aluno que tiver interesse de fazer mestrado ou doutorado também pode te mandar um e-mail, né, para conhecer o laboratório, conhecer você, conversar um pouquinho antes de fazer todo esse processo de prova, enfim. Eu sempre falo para os alunos que eu acho bem legal quem tem a disponibilidade de ir para o laboratório, ficar um tempo indo para o laboratório. Eu sei que é complicado, né? Principalmente agora na pandemia está mais difícil, mas assim, para o aluno participar um pouco das atividades do laboratório, porque às vezes ele não gosta da linha de pesquisa, né? Às vezes ele tem uma ideia do que é fazer ciência, que não é o que é na prática. Então, assim, eu acho importante os alunos terem esse contato com o laboratório antes de, né, fazer todo o preparo para uma prova de ingresso,
que não é uma prova super difícil, mas assim, é um conteúdo extenso, então acaba sendo né? Precisa ter um uma pouco. noção, né? Eu Perfeito. acho bem importante, assim. Então, o seu laboratório está aberto para quem quiser conhecer, fazer Está mestrado, aberto, fica no doutorado, Instituto de iniciação. Ciências Biomédicas 1, né, que é o mesmo prédio da biblioteca, lá do ICB, que fica fácil de todo mundo achar. A sala 222, no segundo andar, é o laboratório de bases celulares e moleculares da fisiologia renal. E é um laboratório bem lindinho e organizado, viu? Porque ela é super organizada. Já falei, ela é muito organizada, hein? Tem que ir Já lá. fica a dica. Fica a dica. Muito obrigada, viu? Pela Eu sua que agradeço. disponibilidade. E quando a gente tiver mais assuntos de renal para falar, eu já sei quem eu vou chamar. Pode chamar. Obrigada, tá bom? Obrigada. Beijo. Um beijo. Tchau, tchau, gente.